Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Habitatiano, conectando pessoas a ideias. Esse é um espaço para que colaboradores da STE ou parceiros do Habitat tragam um convidado para falarmos sobre projetos e experiências em infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade. O Habitat é o primeiro hub de inovação aberta voltado a desenvolver soluções nessas áreas. Criado na STE, Serviços Técnicos de Engenharia, o Habitat conecta startups, empresas, universidades, organizações e profissionais para potencializar negócios e projetos que gerem novos produtos ou melhorem processos nas áreas a que se dedica. Eu sou Suzana Velhinho, consultora de comunicação do Habitat, e vou mediar essa conversa com muito prazer. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre inovação e gestão na cadeia de resíduos, com dois mestres no assunto. Nicole Becker Portela é engenheira ambiental com mestrado em ciências atmosféricas e embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil em Porto Alegre e educadora ambiental no Green Thinking Project, fundadora também da Nuvem Engenharia e Meio Ambiente. E Serginho Finger é bacharel em administração e CEO da Trashin, uma startup que realiza a gestão de resíduos da coleta à destinação, utilizando tecnologia para dar escala, segurança e confiabilidade ao processo. A premiada Trashin conecta os geradores de resíduos às cooperativas de reciclagem e à indústria de beneficiamento de transformação. Nicole e Serginho, sejam muito bem-vindos. Olá, Suzana, tudo bem? Olá. Eu agradeço agradeço a oportunidade para estar falando aqui com vocês no Habitat, junto também com o Serginho, que eu sou fãzaça dele, e da Trashin. Bom, eu sou a Nicole, né? A Suzana já me apresentou aí, e esse ano, assim como ano passado, também estive à frente, junto com outras embaixadoras do Instituto Lixo Zero, à frente da Semana Lixo Zero em Porto Alegre. Até é interessante, né, Suzana, porque apesar de ser um movimento que é um problema, há muito engajamento. E eu acredito que eu gosto tanto desse tema porque eu enxergo muito potencial nele também. Potencial econômico, social e ambiental. Então, assim como ele resíduo parece um passivo tão problemático, ele também é um ativo. Opa, boa tarde, Suzana, boa tarde, Nicole. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Como a Nicole trouxe, né, o resíduo ele possibilita aí, né, tanto redução de custos de passivos quanto potenciais ganhos aí. Foi isso que a Trashin enxergou, né, quando a gente criou a empresa, né? Ninguém era da área de resíduos, ninguém era da área ambiental, todos da área de gestão, inovação, tecnologia. A gente enxergou um grande potencial, né? Então, acho que é bem legal estar aqui conversando, né, com esse olhar, com esse viés de como valorizar o resíduo através da inovação, de novas formas, né, de beneficiamento, de transparência. E a Nicole é uma das grandes pessoas aí que a gente encontrou pelo caminho, né, tem uma parceria muito grande e está aqui conversando, né, envolvendo a infraestrutura, mobilidade, sustentabilidade. Eu acho que tudo faz parte ainda do cerceamento através do resíduo. É bem legal, agradeço aí, vai ser uma ótima conversa com certeza. Serginho, eu achei muito interessante o processo de criação da Trashin. Eu queria te perguntar o seguinte, o dia a dia, como é que funciona? No início era basicamente eu fazendo a coleta, levando para a cooperativa, né, aquela questão do MVP ali do protótipo. Uhum. Era basicamente eu e os outros sócios. Hoje a gente já evoluiu bastante, né? Nós temos aí uma equipe com a parte operacional, então tem o pessoal olhando, né, para a logística toda de coleta, de destinação, a parte legal, né? Então esse setor operacional cuida muito disso, educação do gerador, né, de toda a cadeia. Então a gente faz a educação do gerador, a gente faz a coleta adequada e ajustada à necessidade dele e faz a destinação correta, né? O nosso pessoal do comercial atua muito nessa questão da valorização para o cliente. Então a gente procura clientes que tenham essa preocupação com sustentabilidade e que precisem gerar valor, né, através desse processo. Ela quer fazer o correto,
e ao mesmo tempo quer saber como ela consegue extrair valor disso, seja entendendo o comportamento do consumidor, seja agregando valor de marketing. Então a gente trouxe toda essa cadeia que a gente tinha, né, do conhecimento do marketing para o negócio. Tem a parte legal, né, jurídica, que a gente se preocupa muito. Então todos os nossos clientes estão dentro das plataformas corretas, fazem a destinação, tem os documentos, né, e a gente busca depois, né, com os clientes e com a indústria de transformação, as melhores formas de transformar o resíduo. Resíduo que às vezes é custo, a gente transforma em um produto novo. Resíduo que não tem solução, a gente conecta com a academia, com a universidade, né, essa parte aí das várias hélices, né, o poder público, a universidade, a iniciativa privada, os investidores. A Trashin, né, faz parte de uma rede de investidores aí já. Então a gente conecta todo mundo, porque economia circular e gestão de resíduos, eu acho que elas fazem de forma sistêmica, né? A gente não vai conseguir resolver sozinho. Quem pensa isso, eu acho que está muito errado, né? Quem está atuando no mercado dessa forma não é a solução. E que interessante, né? Tu trouxe a questão do como tem um grande mercado ainda a ser explorado. É até curioso, eu ia comentar sobre isso, o perfil do consumidor. O consumidor, ele está buscando mais empresas com propósito, né? As pessoas essa era da informação realmente está servindo para isso, que é uma coisa positiva, né? As pessoas estão tentando entender, pô, será que essa empresa se preocupa com a parte ambiental, né? E até social, porque a gente sabe que no Brasil a cadeia de resíduos ela é movida muito por uma questão mais social do que consciência ambiental, né? Agora que a gente está começando a virar um pouco essa chave. Então, assim, até eu ia perguntar como é que vocês buscavam as empresas, mas eu entendi que vocês já entendem que empresas com um pouco mais de consciência ambiental, já ligadas nisso, são potenciais clientes para vocês. Isso é super interessante. Mas como é que é esse processo, sabe? Vocês têm algumas respostas positivas, negativas? E aí também vem uma outra pergunta que tu já pode trazer junto, que é a parte não é só a questão, educação ambiental, chegar e falar. Não, como é que são os indicadores? Vocês conseguem levantar indicadores, né? Quanto de resíduo gera, qual resíduo, né? Eles querem saber como é que funciona, eles querem números. Então, para poder colocar depois no relatório de sustentabilidade, por exemplo, como é que isso funciona, assim, com a Trashin, por exemplo? A gente tem um sistema próprio de gestão online. Então, a gente faz a coleta no gerador, quando chega, seja na cooperativa, seja no nosso espaço ou em algum parceiro, né, de gestão, de logística, a gente pesa esse material, ele é triado individualmente, então eu sei exatamente o que cada gerador está gerando de resíduo por tipo e depois para onde está sendo destinado. Então o rastreamento ele é de toda a cadeia realmente, do início ao fim, né, da parte logística e depois tentando conectar com a indústria de novo. As empresas, que tu perguntou ali como é que a gente chega, tem algumas empresas que já têm o propósito e aí fica muito mais fácil, né? Eles já têm os programas prontos, a gente só conecta a solução da Trashin e isso funciona muito bem, né? A gente está aí com a P&G nessa linha, a Unilever com a questão de logística reversa também, né? Alguns programas. Tem empresas como a Havaianas que não tinha nenhum programa de logística reversa, mas eles tinham um grande interesse em resolver o problema do resíduo dele e aí a Trashin se conectou como um solucionador, mas pensando junto, né? A gente está aqui num ambiente de inovação, né, o Habitat, e hoje se fala muito em inovação aberta. Então, a gente tem entrado com as empresas, geralmente as maiores empresas, em inovação aberta, né, que é a construção conjunta, traz o problema, vamos discutir qual é a melhor solução, né, e aí, claro, os dados facilitam muito. E tem a outra parte, que daí eu acho que é o mais ativo do nosso comercial, né, que é bater nos clientes que a gente sabe que precisam de uma gestão, mas não sabe como fazer, que é aquilo que eu estava falando ali das alternativas, né. Acho que o pessoal meio que cansou de ter o dedo apontado, né, para a cara. Vocês estão fazendo errado, não sei o quê. Não, vem aqui, tá ok, eu sei que eu estou fazendo errado, né, não precisa me dizer, mas me dá a solução aí, como é que a gente resolve. E aí a Trashin foca muito em dois pilares, que é a experiência do usuário, né, nesse processo todo e a usabilidade do processo. Seja no nosso sistema, seja na sinalização de descarte, seja na operação, tem que ser fácil. Né? Se a gente complicar demais, o pessoal não vai fazer, né? Eu botar lá 15 lixeiras e o cara nem souber que tipo de material ele está na mão, ele vai descartar errado e aí já atrapalhou todo o processo. E vocês percebem que hoje em dia tem uma consciência maior por parte das empresas com relação a esse assunto? A gente tem visto muito mais. Eu acho que a consciência está vindo porque o público consumidor está mais consciente. Né? Como a Nicole trouxe, tem muita informação. Então tem várias empresas aqui que a gente já viu, né? Tal embalagem não é reciclada, o pessoal fica sabendo
né? Porque tem contato, às vezes, com uma cooperativa, um catador que diz, isso aqui eu não consigo vender. Aí o pessoal começa a ir atrás, né, fazer a engenharia reversa e chega no problema que é o design da embalagem, né? E aí cobra as empresas. Então, é muito importante que o consumidor faça isso, né? Que cobre as empresas. O que vocês estão colocando no mercado? Isso aqui tem solução? Né? E aí as empresas começam a se conscientizar do problema que estão gerando, e muitas vezes está bem distante, né? A indústria, a produção, do descarte lá na ponta cooperativa, né? Então, isso, eu acho que o mercado consumidor está forçando essa conscientização das empresas. Nicole, qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu vejo dessa forma, parte dessa forma também, porque eu sou uma consumidora que busca muito a informação. E aí a gente também traz até o case da semana, eles fizeram como uma fonte de informação, né? Porque teve, por exemplo, uma live com uma catadora de materiais recicláveis, uma associação, uma cooperativa, e ela falou sobre, esse material tem o símbolo da reciclagem, mas ele não é reciclado porque não tem mercado. Então ela foi falando material por material, sabe? Então essa informação, ela tá começando a ser mais disseminada e as pessoas estão se dando conta. Pô, por que é tão falado sobre cuidado com os plásticos, né? O plástico, assim, tem uma infinidade de tipo de plástico e a maioria deles não se tem solução, como o Serginho trouxe. Aí ele tem que buscar, né? É legal porque a Trashin faz essa conexão. Eles vão lá numa empresa que possa estar buscando uma solução para esse tipo de embalagem. Então, aí a gente pode pensar até que a empresa está sendo colocada em algumas legislações. Na Europa já tem legislações mais avançadas sobre logística reversa e economia circular. Porto Alegre hoje está com um projeto de lei de logística reversa, então a gente também está avançando localmente com esse ponto, que aí tu faz uma espécie de poluidor-pagador, que aí a empresa que produz a embalagem, vamos trazer aqui um pacote de bolachinha recheada, por exemplo, que é algo super comum, né? O BOPP, ele não é que é aquele laminado, ele não tem reciclabilidade, não tem potencial, não tem viabilidade técnica e econômica de se reciclar em alta escala. Então, tu tem que... A empresa que produz essa embalagem precisaria estar criando uma outra embalagem que pudesse ter uma continuidade depois, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Acho que tudo está encaminhando para que se tenha uma reciclabilidade. Uma coisa importante na fala da Nicole, né, só para complementar, acho que essa questão que ela trouxe, né, da catadora aqui na Semana de Sede de Porto Alegre, e às vezes o mesmo material que aqui não é reciclado, em São Paulo né, no norte pode não ser. São vários problemas que a gente também, né, foi entendendo. Antes a gente achava, o que é reciclado no mundo todo, né, é isso. Mas não, às vezes uma indústria de transformação não tem no sul, mas tem no sudeste, né? O caso do vidro, várias vezes isso vem à tona, né, que o vidro ele tem, de repente, um valor comercial lá no sudeste, mas aqui é 5 centavos o quilo, né? Então, e acaba atrapalhando porque, claro, tem que fazer a logística daqui para São Paulo. Então, talvez o que atrapalhe é a logística ou não ter alguém aqui. Em outros casos, né, como o BOPP, é ter uma solução viável economicamente, tecnicamente, né, em escala. Em outros é o mercado de demanda do produto final, porque tu já resolveu a transformação, mas aí tu não tem quem consuma aquele material que tu está reciclando, né, o produto final da reciclagem. Então, são vários eixos. Em outro caso, pode ser também na própria cooperativa ou no gestor de resíduo. Eu não quero separar tal material porque dá muito trabalho e o valor é baixo, então a gente tem que aumentar o valor de comercialização desse material, como é que a gente agrega valor. Então, são vários níveis ali de problema e a gente tem que entender muito bem cada um de cada resíduo para bater forte, né, em cima deles ali. E aí a indústria, né, como a Nicole falou, tem que repensar design de embalagem, tem que repensar logística, tem que repensar, de repente, não, ok, eu só consigo fazer isso com esse material, não tem outro jeito, mas eu vou ajudar a desenvolver a cadeia de reciclagem desse material, vou incentivar a pesquisa, né, ou vou, sei lá, daqui a pouco incentivar a pesquisa de material substituto para que ali na frente eu consiga substituir nessa linha, né? Acho que faz sentido. Pelo que eu estou entendendo que vocês estão falando, não existe no Brasil uma política pública uniformizada. Elas estão, na verdade, estratificadas por estados, é isso? Na verdade, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, que ela traz muitas diretrizes para isso. Ela traz a questão da valorização dos catadores, da cadeia de reciclagem. Aí ela traz a importância de se ter leis de grandes geradores nas cidades. Mas aí poucas cidades têm, Porto Alegre tem, mas a maioria não tem. A grande maioria, acho que no Rio Grande do Sul é a única. Então, tem vários outros passos a serem dados. Por exemplo, os resíduos orgânicos,
que são a maioria dos resíduos gerados, eles poderiam ser compostados nas cidades, poderiam ser feitas hortas comunitárias, compostagens comunitárias, né? A Trashin tem solução para resíduos orgânicos também. Então, eu acredito que tem um potencial gigantesco nos resíduos orgânicos, até porque tem um documentário tem documentários que falam sobre isso, o Solo Fértil é um deles, que nós precisamos trazer nutrientes de volta ao solo, porque só retirar não dá, né? Então, tem outras cadeias que podem ser também potencializadas e, além de reduzir os custos, iriam estar beneficiando as comunidades, as cidades, né? E o Brasil todo. Então, existe a política nacional, mas precisa de apoio nos estados e nos municípios para poder efetivar alguns pontos, né? Como a logística reversa, que é um caso regional, né? Exato, e tem essa questão da unificação, acho que é bem importante, né, esse ponto que tu trouxe, Suzana, porque a Nicole comentou, né, tem essa legislação nacional, ela deixa ali a responsabilidade compartilhada, mas não diz muito bem quem é responsável pelo quê, qual a punição se não tiver, né, não é muito claro nisso, e aí, né, o cachorro de muito dono morre de fome, e aí a questão estadual, acho que alguns estados saíram na frente, alguns municípios, como a Nicole trouxe, mas se a gente realmente conseguir unificar, hoje um dos maiores problemas da Trashin, quando vai para outro estado ou outra cidade, é a legislação, né? Entender como é que funciona. Eu não consigo replicar o mesmo processo que eu tenho aqui, né, da parte de certificação, de legislação para atuar com transporte, em São Paulo, ou até às vezes até numa cidade do lado já muda, né? Eu não posso transitar com resíduo de Cachoeirinha para Porto Alegre, porque tem, né, essa questão de transferir rejeito de um lado para o outro, mesmo que eu vá fazer a destinação. Então, tudo isso é muito complicado, né? Num país continental como o Brasil, tem que ter uma unificação um pouco melhor, né, para poder, a mesma solução que eu encontrar em algum lugar, eu conseguir replicar. Senão vai ser solução local e aí os benchmarks, né, os cases de sucesso, a gente não consegue escalar. Complementando a fala do Sérgio, eu acredito que tem algumas legislações que são importantes, que tenham avanço, né, como o Brasil, algumas como Estado, isso é uma questão estratégica. Por exemplo, a lei da logística reversa em Porto Alegre. É muito complicado tu colocar uma lei de logística, tu implantar uma lei de logística reversa no município, porque, como o próprio Sérgio falou, tu tá trazendo muito rejeito, tá levando rejeito para outro lugar, tá trazendo produtos que a maioria não é produzido em Porto Alegre, que é comercializado aqui, então tu teria que ter uma escala diferente para cada tipo de legislação. Para compostagem, por exemplo, tu conseguiria fazer uma legislação local, mas para resíduos recicláveis, tu já não consegue, tu tem que aumentar um pouco a escala. Então, teria que ter um penso um pouco maior quando se criam essas legislações, uma articulação numa escala adequada para cada legislação, e eu acho que uma educação ambiental massiva da população, porque as pessoas precisam ser informadas, né? O resíduo eletrônico, existe a linha branca, a linha azul, nanana. Então, as pessoas precisam entender que existem muitos tipos de resíduos, elas precisam olhar um pouco mais para o seu resíduo, não como lixo, como algo que eu coloco para fora da minha porta, e sim olhar o que tem ali, né? E ver que aquilo é matéria-prima, que vai ser feito com isso depois. Interessante isso. Eu fico pensando, quais são os desafios das associações e cooperativas de reciclagem que vocês hoje encaram e conhecem? Bom, eu posso começar. A gente trabalha bastante aqui, né, com cooperativas. A gente, até quando começou a Trashin, foi nessa linha aí. Primeiro, por ser o parceiro, né, que até um dos poucos que trabalharia conosco com esse tipo de resíduo que a gente trabalhava, que era o residencial, né? Nenhum outro gestor de resíduo grande já queria um material triado, né? E aí as cooperativas, e depois a gente foi entendendo que ali tinha um potencial de impacto social, de realmente transformação, e que a gente poderia agregar, né, de alguma forma, valor ali, né, com o nosso conhecimento. Acho que muda muito de região para região, né? Mesmo o cenário dos resíduos, ele muda. A cooperativa em Porto Alegre é totalmente diferente de uma cooperativa em São Paulo, seja pela legislação, pelo apoio do poder público, até pela posição estratégica perto dos transformadores, né? Aqui na região sul, geralmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que a gente tem parceiros, a maior dificuldade geralmente é a questão de infraestrutura, questão da educação ambiental, como a Nicole trouxe, né, dos municípios. Não tem um projeto estruturado de educação ambiental, né, nas escolas, nas moradias. Isso impacta muito no resíduo que chega nas cooperativas. Então, é um resíduo de baixa qualidade, muito pouco aproveitamento. A gente trabalha aí 50%,
né? Sei lá, no máximo 60% de aproveitamento do material que chega, muito contaminado, então reduz o valor. Infraestrutura, como eu falei, né? Seja de espaço para armazenamento, espaço para o trabalho, maquinário, qualificação do pessoal, né? Não tem uma preocupação de qualificação, de capacitação frequente. Então, e aí a visão mais social do que de negócio, né? Eu acho que falta um pouco aqui para as cooperativas do Sul a visão de negócio mesmo. Aquilo ali é um potencial, né, de uma empresa. Em São Paulo a gente já vê muito mais isso. Tem cooperativas lá que já falam de inteligência artificial, né, como a Trashin, e já tem estatístico dentro da equipe, psicólogo, né? Tem uma equipe administrativa de 10 pessoas, que muitas vezes não tem 10 pessoas trabalhando nas cooperativas aqui, né, que a gente trabalha. Então, é uma visão já de empresa, mas aí tem muito investimento, né? Seja das associações de classe do plástico, né, das embalagens, seja do poder público de alguma forma. Então, acho que tem essas diferenças, né? E lá a dificuldade maior, eu acho que é a questão de escala, né? De volume, de fazer chegar volume, de como é que eles trabalham nessa questão de escalabilidade do negócio. Eu também vejo muito isso, eles se enxergando como um potencial negócio, né? E agora, acho que agora está abrindo um pouco com a evolução da tecnologia e da própria informação, eles também estão sendo beneficiados, eu acredito, porque eles também estão entendendo um pouco mais o valor deles próprios. Até me chamou a atenção um caso na Semana Lixo Zero, que uma das catadoras que falou em várias lives, né? Ela, quando foi convidada para a segunda live, ela falou assim: será que eu posso participar de mais uma? Então, olha como eles é pequeno, mas não, eles, sabe, eles estavam sendo tão requisitados pelo conhecimento que eles têm nos materiais, né, Serginho? Eles conhecem muito. Sim. Então, eles não têm noção do valor que eles têm. Então, eu acho que eles entendendo o potencial de negócio que tem ali e recebendo um apoio externo, né? Um apoio, seja esses que o Serginho comentou, psicológico, estatístico, né? Organizacional, infraestrutura. Nossa, aí tem casos também, até de Portugal, que catadores viram empresários. Então, eu acho que tem total potencial disso, é só uma questão de tempo, de articulação também, para que isso aconteça. Bom, tem essa questão também da aproximação, né, das empresas, e aí a Trashin se posiciona muito bem nesse meio, e tem outras empresas, startups aí que também estão fazendo esse caminho, que é fazer o meio de campo entre a cooperativa e a indústria ou a empresa, né, os brand owners aí, né, as grandes marcas, fazendo essa conexão, porque hoje está no meio, a gente tem uma série de intermediários, e aí a gente vai perdendo o valor, né, do resíduo. A cooperativa é o que menos ganha hoje, o catador, né, a associação, é o que menos ganha nessa cadeia toda. Então, a gente está fazendo essa conexão porque muitas vezes tem um problema de formalização das cooperativas, das associações, né? Por carências sociais ou por carência estrutural, e as empresas, ao mesmo tempo, têm toda uma cadeia burocrática e jurídica que não permite trabalhar com esses entes. E aí, o que a gente faz? A gente é um intermediário e a gente começa a fazer uma validação, uma certificação, uma capacitação, né, social. Então, a gente eleva o nível da cooperativa, a gente, né, agrega mais valor e torna possível que elas trabalhem com as grandes empresas. Então, hoje, as cooperativas que trabalham conosco já recebem material da P&G, né, recebem material da Havaianas, recebem material da Unilever, coisas que antes talvez era mais difícil, né? E tem várias outras aí que trabalham com outras empresas, recebem do Boticário, Natura, né? São processos que estão sendo construídos entendendo as carências dos dois lados, né? E batendo muito nessa parte social, como é que a gente leva. A gente não quer que o catador continue dependendo, né, de catar o resíduo na rua, ou dependendo de um material que chegue sem aproveitamento. Não, a gente quer que cada vez melhore as condições de trabalho e de vida dessas pessoas também. Gente, nós estamos nos encaminhando para o final desse bate-papo maravilhoso, inteligente com vocês. O Habitatiano, como sendo o projeto do Habitat, fica feliz da vida, porque nós temos pessoas inteligentes, empreendedoras, inovadoras, corajosas, para trabalhar exatamente o status quo do mundo moderno, né? E as questões verdadeiramente estruturais que impactam na nossa vida. Serginho e Nicole, antes de fazer as recomendações finais, por favor, como é que nós podemos entrar em contato com vocês? Quais são as redes sociais, os contatos, enfim, que vocês querem disponibilizar para nós aqui? Vamos lá. Para seguir a Trashin aí, é Trashin Oficial, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Nosso site é trashin.com.br. A gente tem um blog lá com várias informações também,
né, sobre resíduos, sobre destinação adequada, né, vários comportamentos aí de sustentabilidade. Será um prazer aí que o pessoal nos siga e compartilhe aí conhecimento com a gente. E se quiser me seguir, é Serginho Finger, né, também fico à disposição aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato pessoalmente. Eu vou passar então o meu pessoal. O meu pessoal tem vários ali, vários projetos que eu atuo, que é @nicortel no Instagram. E o Instituto Lixo Zero Brasil, né? É Instituto Lixo Zero Brasil o nome do Instagram mesmo. Eu acho que é legal seguir, porque aí a nível nacional tu vai encontrar a cidade que vai querer acompanhar. No caso, eu trabalho no Lixo Zero Poa. Trabalho não, né? Sou voluntário. Nicole, por favor, as tuas recomendações finais. Bom, na verdade, eu acho que eu só gostaria de agradecer, né? Eu acho que teria muito mais para falar aqui. Eu sei que o tempo é curto, mas assim, eu acho que trabalhando com esses temas, ao mesmo tempo é gratificante e a gente está resolvendo um baita de um problema, né? Mas a gente sabe que é um trabalho a médio e longo prazo. Então, um dia aqui, um dia ali, é todo dia na luta, né, Serginho? Tentando entender um problema novo, como resolver. E a gente precisa sempre do apoio das pessoas, das empresas, né, enfim, do poder público. Então, realmente, é aquela responsabilidade compartilhada, mas sim, então, quem é responsável por o quê? Né? Então, trazer mais para si a responsabilidade. E assim a gente vai conseguir transformar comunidades, cidades mais resilientes, né? Tentar resolver problemas antigos de forma inovadora e gerando emprego e renda também, que é muito importante, né? E espaço também. Obrigada, e o Habitat é fantástico, sou super fã também. Obrigada, Suzana e Sérgio. Bom, Serginho? Bom, queria agradecer também o convite aí, a abertura do espaço para a gente falar de um tema tão importante como esse. Eu acho que a função da Trechinho, eu fico mais feliz que a gente está conseguindo levar, né, a pauta de resíduos para vários lugares que antes não chegava. A Trechinho tem pouco tempo de vida aí, até recebeu agora recentemente o prêmio. A gente ficou em segundo lugar no ranking das 100 Open Startups na área de Clean Techs. E quinto lugar em inovação social, um prêmio especial deles também. Lindo. Realmente trabalhando num tema que, como a Nicole trouxe, né, a gente puxou a responsabilidade para si aqui, eu acho que é isso, né, não terceirizar a culpa, né, e fazer o que é possível e usar os espaços que tem, né, como o Habitat, para a gente discutir em conjunto e criar soluções realmente sistêmicas e compartilhadas, né, não olhando só também a minha visão, mas, né, conversando com quem está na outra ponta, em outros lugares. Acho que é isso que tem feito a gente crescer tão rápido. Então, agradeço de novo e fico à disposição sempre que precisar a gente bater um papo aí, que eu acho super bacana e muito válido. Legal. E a todos vocês que estiveram conosco neste momento, nós queremos agradecer as participações e deixo aqui uma mensagem que foi colocada pela Nicole e pelo Serginho, mostrando que cada um de nós é responsável pelo nosso próprio meio ambiente, que a reciclagem faz parte de nós, e que é bom que a gente olhe com inteligência os desafios que o mundo vem nos apresentando. Sem dúvida nenhuma, a economia 4.0 trouxe a inovação aberta, que permite e provoca conversas, troca de ideias, diálogos e composições entre nós. Estamos todos no mesmo barco, chamado mundo. Obrigada a vocês e até a próxima.